Boa noite a todos. É com imenso prazer que vamos dar início a mais uma reunião da endocrinologia no Hospital, quer dizer, do Hospital Samaritano. Agradecemos ao Hospital Samaritano e toda a equipe de suporte. Hoje, o nosso tema é a utilidade da densitometria na avaliação da fragilidade óssea e na composição corporal. Os nossos palestrantes são a doutora Maria Lúcia Flaios de Faria, que é professora de endocrinologia da UFRJ, a doutora Laura Mendonça, reumatologia da UFRJ, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Fraturas por Osteoporose da UFRJ, doutora em endocrinologia, presidente da Brado 2021, densitometria DASA, mas eu quero ressaltar que foi a primeira profissional que fez densitometria. Nosso muito obrigado. E o doutor Miguel Madeira, professor adjunto de endocrinologia, médico do Hospital de Bom Sucesso no ambulatório de endocrinologia, diretor do Departamento de Metabolismo Ósseo Mineral das BEM e diretor científico das BEM Rio de Janeiro. Nosso muito obrigada pela presença. E eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Denise Momesso, que vai dar as coordenadas, como vai ser a nossa reunião. A todos, meu muito obrigada pela presença de todos. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada pelo suporte do Hospital Samaritano, né, que permite essas nossas reuniões. Um agradecimento especial aos nossos professores, excelentes profissionais, excelentes palestrantes e colegas, né, que é um prazer ter vocês aqui. A gente tem certeza que essa noite vai ser uma noite de muito aprendizado, uma noite de muita troca, muito agradável. Obrigadíssimo por vocês estarem aqui. Então, como já é de costume, o objetivo da nossa reunião é que a gente troque experiências, então vocês fiquem super à vontade em colocar seus questionamentos, seus comentários no nosso chat. E, ao final das apresentações, serão as apresentações dos três, ao final, as perguntas vão ser discutidas, as considerações também. Então, vocês, por favor, fiquem à vontade e aproveitem. Professora Maria Lúcia, então, por favor, pode seguir. Obrigada. É só para dizer que é um prazer muito grande e Miguel vai falar sobre um assunto muito interessante que não sei se todos têm conhecimento, que a densitometria óssea permite avaliar a fragilidade por outros meios, além da mera análise da densidade óssea. Então, Miguel, a palavra é sua. Obrigado, professora, pela introdução aí, pelo carinho sempre. Queria agradecer a Denise e a Mônica pelo convite. Um prazer estar aqui com as amigas queridas e também com a Laura e com a Maria Lúcia, minhas referências no osteometabolismo e na densitometria. E eu espero que a gente tenha uma noite bastante proveitosa. A ideia aqui é da gente ilustrar, através de um caso clínico, como que a gente pode melhorar ou, diria assim, otimizar algumas avaliações que a densitometria nos traz com relação à fragilidade óssea. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, um caso clínico lá da UFRJ, que acho que muitas pessoas podem ter tido um caso bem semelhante. Eu queria pontuar algumas nuances aqui com vocês desse caso clínico. Deixa eu abrir aqui. Todos enxergam? Professora? Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa mulher. É uma mulher de 66 anos, ela é assintomática e ela veio para a gente por uma alteração na densitometria. História patológica pregressa, ela é hipertensa há 15 anos, controlada com losartan, pegando outras comorbidades, cirurgias, litíases e fraturas. Né? Aqui, pontuando um pouquinho da importância da nossa história patológica pregressa, especificamente dentro do osteometabolismo, importante perguntar sobre fraturas de fragilidade prévia, né? Aquelas fraturas que acontecem com queda da própria altura ou menos, ou um trauma menor, então uma fratura osteoporótica ou de fragilidade, ou uma fratura de insuficiência, e a presença da litíase, porque isso também
nos diz um pouco em relação à possibilidade ou indicação de suplementação de cálcio para esses pacientes, a gente deve reforçar a importância da dieta. Na história familiar, pai falecido aos 50 anos por infarto e a mãe aos 62 por neoplasia de mama. História fisiológica, menopausa aos 48 anos, não fez terapia de reposição, tinha uma baixa exposição solar e ingestão de um copo de leite ao dia. E aqui também cabe destacar a relevância da gente tentar fazer um inquérito alimentar dos laticínios, né, dos lácteos daquela paciente. Isso vai ser importante para orientação dietética e, eventualmente, para suplementação. A gente tem que fazer uma continha que depois, no final, a gente vai mostrar como a gente pode fazer isso e indicar ou não a suplementação de acordo com a dieta da paciente. Tabagista ativa, 30 maços ano, e negava etilismo. O exame físico não tinha nada de muito significativo, e a densitometria feita com a gente lá em 2019 mostrava um T-score de menos 1,8 na coluna lombar, no colo do fêmur menos 1,4, no fêmur total menos 1,6. Cabe a gente sempre ressaltar que o diagnóstico densitométrico ele deve ser sempre um diagnóstico. O diagnóstico pela densitometria é sempre pelo pior sítio. Então, se o paciente tem osteopenia, é um diagnóstico apenas. A doença é uma doença sistêmica. Então, se eu tenho um sítio com osteoporose, um sítio com osteopenia, o diagnóstico densitométrico é pelo pior sítio. O paciente teria osteoporose. Aqui, os 3 sítios, eles são iguais em relação à classificação, mas sempre que o diagnóstico for dado, com a avaliação densitométrica, tem que ser pelo pior sítio. Aqui, todos estavam na faixa de osteopenia. E a gente recebe essa paciente com essa história, com osteopenia, densitometria. A gente deve destacar a importância da avaliação de causas secundárias, né? Porque mesmo em mulheres na menopausa, onde 25% a 30% tem, além da menopausa e da questão do envelhecimento, alguma outra causa que pode, às vezes, ser corrigida, ser identificada e tratada, e isso ajudar na saúde óssea da paciente. E a gente, todas as vezes que recebe a paciente com alteração óssea, faz avaliação de causas secundárias. Essa é a avaliação que a gente costuma fazer, acho que é uma avaliação bem simples e efetiva para a maioria das causas de problemas ósseos. Ela tinha um hemograma, função tiroidiana, renal e hepática normais, tinha um cálcio plasmático de 9,2, destacando também que a calcemia, que serve mais para a gente buscar causas secundárias, não vai nortear a nossa suplementação de cálcio, como a gente já falou em outros momentos. O fósforo estava dentro da normalidade, tinha uma calciúria e fosfatúria normais. Destaco também a calciúria, que é bastante frequente a gente pegar a paciente com uma calciúria isolada, e isso é um fator de risco para perda de massa óssea também. Um paratormônio normal, uma vitamina D de 22, considerando a faixa etária dela, acima de 65 anos, a vitamina D deveria ser mantida de 30 a 60, então tinha uma hipovitaminose D aqui também identificada nesse primeiro momento de avaliação. E a primeira pergunta que cabe para a gente é como é que eu consigo avaliar melhor o risco ou a saúde óssea dessa paciente, o risco de fratura? A gente antigamente, basicamente, esperava o paciente fraturar para diagnosticar. Fraturou, osteoporose clínica. Aí, de 94 para cá, a gente padronizou que a densitometria é o método de avaliação da massa de saúde óssea, densidade mineral óssea dos pacientes, pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente começou a avaliar também a densidade, a quantidade do osso de maneira areal. Mas hoje a gente tem outras maneiras de avaliar clínica e também por imagem esses pacientes com relação à saúde óssea. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é como avaliar o risco de fratura. E isso o FRAX ele nos permite. Lembrando que o FRAX, os pacientes que têm osteopenia, ele pode nos indicar um paciente com osteopenia, com alto risco de fratura, e esse paciente demandar um tratamento medicamentoso, um tratamento que chama de intensivo. O FRAX, para quem não está ainda no dia a dia, tem algumas questões, ele está disponibilizado gratuitamente na internet, nesse site, existe um aplicativo também que pode ser utilizado, baixado gratuitamente. Ele está disponível desde 2008 no Brasil, desde maio de 2013. Ele pode ser usado em pessoas de 40 a 90 anos e determina a probabilidade em 10 anos do paciente ter uma fratura osteoporótica maior, aqui quadril, vértebra clínica, húmero ou punho, ou uma fratura osteoporótica de quadril separadamente. E é calibrada por país. Quando você vai lá calcular o FRAX do paciente, você coloca o que você quer fazer do Brasil, para você ter a tua curva de risco de fratura e de mortalidade ajustada para a tua população. Então, é essa a ideia do FRAX. E o FRAX se enquadra muito naquele paciente que eu tenho dúvida se eu vou fazer tratamento medicamentoso ou não. Porque se o paciente tem uma fratura, ou se ele tem osteoporose densitométrica, esse paciente já tem indicação clara de fazer o tratamento intensivo, o tratamento farmacológico. Por outro lado, se ele tem osteopenia, será que eu devo fazer o tratamento medicamentoso? O FRAX vai nos ajudar exatamente nesse ponto.
E aqui é o FRAX que a gente calculou da paciente, esse é o print screen dessa tela. A gente vê aqui alguns dados clínicos simples, né? Idade, gênero, peso, altura. Tem alguns dados dicotômicos que a gente utiliza também, outros dados clínicos. E a gente coloca aqui, de acordo com o aparelho, a massa óssea do colo do fêmur. E a gente, então, dando esse input, a gente coloca e vai liberar para a gente o risco em 10 anos de fratura osteoporótica maior, nesse caso 3,3, e do risco de fratura de quadril de 1%. E aqui cabem algumas considerações. Primeiro, que o uso do corticoide é uma dose de 5 miligramas ou mais por 3 meses ou mais. O tabagismo tem que ser atual, questão das fraturas, causas secundárias. E no tocante à densitometria e avaliação óssea, a gente tem aqui destacado numa setinha a possibilidade de eu melhorar o meu FRAX utilizando uma ferramenta chamada TBS, que é o score de osso trabecular. Esse score de osso trabecular, ele é um software que é utilizado no próprio aparelho de densitometria para avaliar a massa óssea que foi indicada ou analisada pela coluna. Então, esse TBS, vou mostrar facilmente para vocês, como eu falei, o Trabecular Bone Score, e a gente pega um exame de coluna do paciente, e nesse exame de coluna eu tento estimar de maneira indireta como é a qualidade, como é a microarquitetura trabecular do osso da coluna. E a coluna é um osso mais trabecular do que cortical. E aí, esse TBS, a gente joga isso no exame de coluna que o paciente fez, e quanto mais distinto, quanto mais heterogêneo que a gente consegue ver aqui, a tonalidade de cinza e escuro, a gente tem um TBS pior. Quanto mais homogêneo, significa que aquele trabeculado está mais bem conectado, eu tenho um TBS, um valor de TBS maior, significa que aquele paciente tem um risco de fratura menor. Então, é essa a ideia do TBS, e ele inicialmente foi desenvolvido para pesquisa. Hoje, além da pesquisa, já há disponibilidade de fazer isso de maneira comercial no nosso dia a dia, para ajudar a gente a melhorar a avaliação do risco de fratura e a fragilidade óssea dos nossos pacientes. Então, no exame de densitometria de coluna, eu coloco esse software para rodar, ele gera um valor que vai dizer quanto está deteriorada a microarquitetura trabecular da coluna do paciente. Isso tem uma relação com o risco de fratura de maneira independente da densidade mineral óssea que a gente avalia na densitometria. E aqui, para vocês terem como uma curiosidade, existem dados, pontos de corte de normalidade de parcialmente degradado, microarquitetura plenamente degradada na população latino-americana. Isso são dados fornecidos pelo fabricante do software. E aqui a gente consegue ver que em torno de 1.338, 1.347 para cima é normal, e, por outro lado, abaixo de 1.258 para homem, 1.267 para mulher, a gente considera com uma microarquitetura bastante degradada. E esse TBS ele pode me ajudar no FRAX e ele pode me ajudar, por outro lado, na avaliação junto com a densitometria. Porque se eu pego o pior T-score do paciente, que aqui a gente tem na normalidade, osteopenia, osteoporose, e eu junto com a informação do TBS, eu coloco aqui o paciente num risco de fratura baixo, médio, alto ou muito alto. Então, se ele tem uma alteração muito grande na densidade, também na microarquitetura, esse paciente é um paciente de muito alto risco. Por outro lado, ele às vezes tem uma densidade mais ou menos, mas a microarquitetura dele é boa. Então, isso traz ele para um risco mais baixo. Então, aqui o TBS pode nos ajudar para o FRAX e pode nos ajudar junto com a informação da densitometria, estimando esse risco de fratura do paciente desde um risco baixo até um risco muito alto. E esse aqui, quando eu coloco lá no FRAX, ajustar pelo TBS, é essa tela que eu abro. E aí eu venho aqui, seleciono, coloco o valor de TBS que foi gerado para aquele meu paciente, e isso gera uma mudança naquele meu FRAX. A gente vê aqui que ele mudou para 3,8 maior e o quadril 1,0. Então, aqui eu tenho um FRAX ajustado pelo TBS. É um FRAX, vamos colocar assim, melhor para a predição do risco de fratura. E como a gente sabe, o nosso FRAX ele tem que ser ajustado pela nossa curva populacional de risco de fratura e mortalidade, e a gente joga aqui, que é a metodologia NOG, né, NOGG, e a gente colocou essa paciente com o FRAX ajustado pelo TBS na nossa curva aqui, e essa paciente ficou com um baixo risco de fratura. Ela caiu aqui no verdinho, baixo risco de fratura maior, baixo risco de fratura de quadril. Então, ótimo. Fiz o meu FRAX, fiz o FRAX com densidade mineral óssea, fiz o FRAX com TBS, essa paciente é uma paciente considerada de baixo risco de fratura. Muito bom, excelente. Melhoramos a nossa maneira de estimar o risco dessa paciente com relação à fratura. Mas a gente deve se perguntar,
será que eu tenho ainda uma maneira de melhorar, de fazer melhor do que eu já fiz até agora? Eu posso pedir algum outro exame complementar para avaliar melhor o risco de fratura dessa paciente? E aqui traz para a gente uma outra possibilidade que também a densitometria nos fornece, nos permite, que é o VFA, que é a análise de fratura vertebral, Vertebral Fracture Assessment, VFA, que a gente vai fazer com o aparelho de densitometria, o paciente colocado no decúbito lateral, uma pesquisa ativa de fratura vertebral. Mas por que eu pesquiso ativamente o risco de fratura? Porque mais ou menos 2/3 das fraturas de vértebras são óligo ou assintomáticas. Então, eu ficar esperando que o paciente tenha uma dor lombar importante, uma limitação de mobilidade, eu vou perder muitas fraturas vertebrais. E uma fratura vertebral, mesmo que ela seja identificada apenas no exame de imagem, ela aumenta 5 vezes o risco de uma nova fratura vertebral, 3 vezes o risco de uma fratura em qualquer outro sítio, que aumenta 20% a mortalidade. Então, identificar ativamente uma fratura, que mesmo que seja assintomática ou oligoassintomática, isso traz para a gente uma informação muito importante, porque ter essa fratura identificada é um grande risco para novas fraturas. Então, tem sempre esse conceito. É pior ter uma fratura, seja clínica ou morfométrica, do que ter qualquer alteração densitométrica. A densitometria é um exame que a gente usa para estimar o risco de fratura, um marcador substituto do risco de fratura. O VFA está identificando a fratura, então eu estou identificando o desfecho. É muito pior ter o desfecho do que ter alteração no marcador substituto do risco de desfecho, no caso aqui, para a gente, a fratura. E se eu tenho uma fratura identificada, não preciso de informação mais nenhuma, esse paciente tem que fazer tratamento farmacológico. O que a densitometria, a densidade mineral óssea vai me ajudar aqui? É para acompanhar aquele paciente. Então, o paciente fez uma avaliação e tem uma fratura prévia de fragilidade, ele tem que tratar intensivamente a densitometria para acompanhar, não muda a indicação desse paciente ser tratado. E como é que a gente faz isso aqui? Aprendi muito a fazer isso aqui com a Laura me ensinou bastante, acho que agora eu já faço mais ou menos. Então, a gente coloca 6 pontos. A gente coloca 2 pontos posteriores, 2 no meio e 2 anteriores. E aí a gente vai vendo de vértebra a vértebra qual é a relação da altura vertebral. Então, eu posso, se eu tiver uma diminuição da altura de 20% a 25%, eu tenho uma fratura leve ou grau 1. Se eu tiver uma redução da altura de 25% a 40%, uma fratura moderada ou grau 2. Acima de 40% de perda de altura, uma fratura grave ou grau 3. E quanto maior a gravidade da fratura, também maior o risco de fratura. Então, ter uma fratura é ruim, ter 2 fraturas é pior, ter uma fratura leve é ruim, ter uma moderada ou grave também é pior. Isso aumenta o risco do paciente fraturar futuramente. Então, é assim que a gente faz, isso é possível. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que antigamente existia muita limitação da maneira que o VFA era adquirido pelo exame de densitometria, que a gente conseguia ver as vértebras um pouco pior, mas hoje vocês conseguem ver aqui como a qualidade da imagem pela densitometria melhorou. Então, muitos pacientes a gente consegue, pelo VFA, dar um diagnóstico preciso de fratura. A radiografia é considerado o padrão ouro para avaliar esses pacientes, mas a grande maioria das fraturas, principalmente moderadas e graves, que são as mais importantes, o VFA consegue nos dar essa informação. Se eu tiver dúvida, eu passo um próximo exame de imagem, um raio-x, eventualmente uma ressonância ou tomografia. O VFA, a vantagem é que o paciente faz no mesmo momento da densitometria, não tem que ter um preparo, fazendo outro momento como tem a radiografia, muito menos radiação, aqui a gente consegue ver na tabela, mas tem algumas limitações. As torácicas mais altas, o VFA perde, e o raio-x consegue nos dar essa informação melhor, e o raio-x, às vezes, consegue identificar outras lesões, uma suspeita de metástase, uma lesão tumoral naquela coluna, e o VFA não foi feito para isso, ele foi feito para ver risco de fratura. Então, é essa a ideia também da avaliação que a gente tem pelo VFA, que a densitometria, na maioria dos locais, permite que a gente faça também. E quando que eu tenho que pesquisar a fratura? Então, eu pesquiso fratura para quem? Eu pesquiso fratura para todas as mulheres com mais de 65 anos e homens com mais de 70 anos que têm um T-score de -1 para baixo, ou seja, de osteopenia ou osteoporose. E lembre-se que essa nossa paciente se encaixava nisso, ela tinha osteopenia e tinha 66 anos. Então, essa paciente tinha por si só a indicação de pesquisar a fratura vertebral, seja pelo VFA, seja pelo raio-x. Homens acima de 80 anos, mulheres acima de 70, independente do T-score, o envelhecimento, a idade, é um grande fator de risco para a fratura vertebral, tem que pesquisar também. Mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos que têm uma fratura traumática de outro sítio, devo fazer. Diminuição de altura evolutiva, uso de corticoide, condições de risco. E a recomendação é fiz a avaliação de fratura no primeiro momento,
Se o paciente traz um sintoma novo, uma dor lombar nova, uma dor torácica nova, devo repetir aquela avaliação de fratura vertebral. E a gente também muitas vezes utiliza essa pesquisa de fratura vertebral quando a gente vai interromper ou vai encerrar um tratamento com os bisfosfonatos, por exemplo, para ver se não surgiu uma fratura ao longo daquele meu período de tratamento. Não existe indicação de fazer VFA ou raio-x periodicamente para os pacientes pesquisar fratura. É no surgimento de sintomas, perda de altura ou quando eu vou interromper o meu tratamento. E, pontualmente, alguns colocam o usuário de corticoide deveria fazer a cada ano, mas isso ainda não é uma recomendação global, a gente faz mais na clínica e também no momento que eu estou vivendo em relação ao tratamento do paciente. E a nossa paciente, a gente acabou solicitando uma radiografia, poderia ter sido feito um VFA também, uma questão de praticidade lá para a gente. Essa paciente veio com esse laudo, e também cabe para a gente destacar a informação que o laudo nos traz. Redução do espaço intervertebral em L2 e L3, né? Isso é osteoartrose. Osteófito, né? O famoso bico de papagaio, osteoartrose. E aí vem, da maneira que geralmente os radiologistas colocam, um laudo de redução da altura do corpo vertebral de L1. Você dificilmente vai ter um laudo dizendo isso aqui é uma fratura. O radiologista coloca dessa maneira. Diminuição da altura do corpo vertebral. Diminuição do espaço é uma coisa, isso é doença degenerativa. Diminuição da altura da vértebra sugere para a gente realmente que essa paciente tinha uma fratura de L1. Então, ela tinha uma fratura de L1 assintomática, e isso aqui determinava para a gente que ela precisava ter um tratamento mais intensivo com relação à parte da sua saúde óssea. Lembrando, quem deve ser tratado intensivamente, ou seja, quem deve, além de adequação de cálcio e vitamina D, receber remédio, é quem tem osteopenia com fracto de alto risco, quem tem osteoporose densitométrica ou quem tem principalmente uma fratura de fragilidade, seja ela clínica ou ela identificada por exame de imagem, como o VFA ou como a radiografia. Então, esses são os pacientes que devem ser tratados de maneira intensiva, e esse aqui, o último, que tem fratura de fragilidade, mais ainda, esse é de mais alto risco de novas fraturas do que os outros dois acima. E para a gente poder fechar, esse caso clínico, a gente orientou a paciente algumas medidas gerais, né, de prevenção de queda, evitar utilismo e tabagismo, que são fatores de risco para perda de massa óssea, atividade física com carga, que isso ajuda no fortalecimento, reduz queda e melhora a massa óssea. E como a paciente tinha uma ingestão só de uma porção de lácteos, isso a gente considera em torno de 250 miligramas, a nossa dieta, tirando os lácteos, são mais 250 a 300, então ela batia ali em torno de 500 miligramas de cálcio, a gente orientou ela a aumentar a dieta e suplementamos o cálcio no almoço, no jantar. Com isso, eu passava dos 1.200 miligramas de cálcio que ela precisava ter todo dia para a saúde óssea. E suplementamos a vitamina D para ela, 16 mil unidades por semana, e iniciamos o bisfosfonato, o alendronato, para prevenção de novas fraturas. Então, era essa ideia, esse o caso que eu queria trazer para a gente poder levar, discutir um caso simples, mas que a gente vê que a gente consegue hoje fazer melhor do que a gente fazia antes. A gente não pode ficar esperando a fratura, nem ficar se apoiando só puramente, apesar de ser muito legal, ser muito importante, na massa óssea, na densidade mineral óssea areal que a densitometria nos traz. Queria, mais uma vez, deixar meu agradecimento à Mônica, à Denise, a Maria Lúcia também, professora, e a Laura, também um prazer estar com vocês. E fico aqui as ordens para quando a gente começar as perguntas. Obrigado. Bom, Maria Lúcia, agora acho que você dá continuidade? Podemos dar imediatamente. Agora vamos ouvir Laura Mendonça, minha grande amiga expert em densitometria, entre outros conhecimentos, que vai nos falar, então, da importância de outros detalhes que a densitometria nos fornece, que é a composição corporal. Obrigada pelo convite, Denise, Mônica, é um prazer estar aqui com vocês. Esse grupo é poderoso, você vê que tem 150 pessoas aqui numa noite de quarta-feira assistindo as nossas palestras, olha, nosso bate-papo, na realidade, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de compartilhar a minha tela aqui. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Estão vendo? Tá ótimo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do DEXA, da densitometria óssea. Eu acho que o Miguel já deu uma aula brilhante
mostrando que o DEXA, além de densitometria óssea, ele é capaz de uma série de outras coisas que não se sabia, né? Composição corporal, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Composição corporal virou uma coisa interessante porque a obesidade hoje é um problema crescente no nosso país, no mundo, e, sem dúvida, vem aumentando muito os níveis de morbimortalidade. Isso é um assunto que pertence ao endocrinologista, mas que margeia todos os consultórios de clínicos, reumatos, etc., causando uma série de outros problemas osteomusculares, né? E nós temos esse problema de obesidade afetando milhões de crianças e milhões de obesos no mundo todo. Isso é um horror, porque o problema não é a obesidade em si, mas o fato desse peso corporal e essa gordura corporal estarem relacionados a várias síndromes metabólicas de maneira diferente, distribuída de maneira visceral, subcutânea, como tecido adiposo de medula óssea, inserido dentro dos tecidos musculares, correlacionando com várias doenças e vários descontroles metabólicos, né? Então, no final das contas, avaliar direito essa composição corporal, saber exatamente onde é que está essa gordura, é muito interessante, não só gordura, mas massa muscular também, é muito importante para que a gente entenda melhor a fisiopatologia, entenda melhor como estabelecer condutas terapêuticas adequadas para essas várias patologias, né? E a análise da composição corporal passou por vários níveis de complexidade. Nós tivemos, em 1942, começou a análise com o modelo de 2 compartimentos, que era a pesagem subaquática e hidrostática. Botava o sujeito dentro da água e fazia essa pesagem, avaliava tecido gorduroso, tecido livre de gordura. Houve um avanço para plastimografia por deslocamento de ar, que foi um avanço, mas, novamente, um modelo de 2 compartimentos. O modelo padrão ouro, sem dúvida, é um modelo de 4 compartimentos, né, que combina tecnologias e avalia compartimentos moleculares desse indivíduo, né? Consigo ver proteína, glicogênio, etc. Mas esse modelo 4C, de vários compartimentos, não é um modelo usável na prática clínica, primeiro porque a disponibilidade dele é muito pequena, muito complexo, muito caro de se fazer, acaba sendo usado basicamente para pesquisa. E aí surgiu a possibilidade de se avaliar um modelo 3 compartimentos, né, de 3 compartimentos, que a gente consegue avaliar o tecido muscular ou o tecido livre de gordura, o tecido gorduroso e a densidade mineral óssea. Então, DEXA é esse modelo capaz de avaliar 3 compartimentos. E o DEXA surgiu lá em 1981. Quem criou foi o Maces. Maces, só lembrando um pouquinho da história, ele trabalhava na NASA e ele criou o equipamento de densitometria exatamente para avaliar aqueles astronautas que voltavam da Lua com os ossos muito rarefeitos. E aí ele criou o primeiro equipamento de densitometria e aí saiu da NASA e criou a Lunar, que foi a primeira empresa a criar a densitometria óssea, em 1981. Em 1989, nós trouxemos para o Brasil, ainda sem os critérios de osteopenia, osteoporose, etc., que foram criados em 94, o Miguel já falou, pela Organização Mundial da Saúde. E esse era o equipamento que tinha uma fonte de raio-x, tem uma fonte de raio-x, embaixo aqui da cama, o paciente é posicionado nessa cama, tem um braço que se move junto com essa fonte, que escaneia a região do paciente que você quiser escanear, e ele constrói curvas de atenuação baseado na emissão de 2 níveis energéticos desses fótons liberados pelo raio-x. Então, ele constrói uma curva de baixa atenuação e uma curva de alta atenuação,
passa através desses tecidos e por vários cálculos logarítmicos, ele me dá a quantidade de massa óssea em grama por centímetro quadrado. Aí Bray, em 2001, resolveu criar ou ver que esse equipamento também conseguia me dar uma avaliação da composição corporal como um todo, gordura, osso, músculo, que incluía água, vísceras e colágeno. E aí o que se sabe é que cada tecido é composto por várias moléculas próprias, ou seja, é uma mistura de elementos que podem interferir na medida. Então, isso foi sendo ajustado aos poucos. Se a gente pegar aqui como exemplo o músculo, ele é formado de 75% de água, 5% de lipídios e 20% de proteínas. Isso aqui é uma coisa que se infere, mais ou menos, no músculo, mas a gente pode ter variação nessa composição dos músculos também. E o que o equipamento faz? Ele avalia ou ele faz um ponto de atenuação em cada pedacinho que ele escaneia, né? E estabelece um ratio da baixa e alta atenuação para cada pedacinho que ele atenua, tanto para gordura quanto para músculo. E ele vai criando curvas, né, de atenuação. Quem é que atenua mais? Quem atenua mais é o osso. Depois, quem atenua mais esses fótons é o músculo. E, por fim, a gordura. Com isso, ele consegue separar o que é gordura e músculo, tanto no sujeito muito espesso, né, com IMC alto, quanto no sujeito muito fininho, com IMC baixo, né? Então, ele consegue medir isso daí. Mas, obviamente, embora ele seja bastante acurado no espectro desde pacientes anoréxicos a obesos, né? E isso é viável, quer dizer, a gente mede essa acurácia baseada em phantons, né? Essa exatidão baseada em phantons, ele se desvia, ele pode se desviar da medida. Isso porque ele tem como calibração valores constantes de hidratação, em torno de 72%, que podem variar, né? E o que faz variar essa exatidão da densitometria? Uma das coisas é a espessura do tecido. Então, um indivíduo muito espesso, que tem um diâmetro antero-posterior, abdominal ou torácico maior do que 25 centímetros, ele atenua mais os fótons de baixa energia e ele vai superestimar a massa gorda. Assim como ele subestima essa massa magra nos indivíduos muito magros. E aí são aplicados alguns fatores de correção. Isso é muito mais sensível em crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes em fase de crescimento, eu tenho uma variação desse teor de hidratação maior, né, decorrente de hormônios, etc. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o grau de hidratação dessas crianças e adolescentes quando a gente vai fazer a densitometria e tomar muito cuidado quando a gente vai dizer alguma coisa a respeito da composição corporal dessa faixa etária. Nos adultos, líquidos menos de 500 ml não impactam na medida. Então, eu posso fazer o exame dos meus pacientes depois de uma refeição leve, independente do horário que esse paciente vá fazer o exame. Isso é a exatidão. Uma outra coisa que eu preciso saber é o quanto que esse meu aparelho me permite medir seriadamente o meu paciente. Então, eu vou medir hoje a massa óssea desse paciente, ou a massa magra, a massa gorda, daqui a alguns meses eu quero saber como que a minha intervenção terapêutica, a minha dieta, meu exercício, mudou esse paciente, né? A precisão do equipamento é muito boa, é excelente. Se vocês forem olhar aqui, ó, isso é um phantom de medida da composição corporal total, e a gente vê que o desvio é muito pequeno, né? Então, assim, a precisão é excelente da técnica, mas a gente precisa saber qual é a precisão do nosso equipamento. Então, assim como eu sei a mínima variação significativa para a massa óssea
do equipamento que eu dou o laudo, eu preciso saber também para massa gorda, para massa magra, etc. Nós fizemos isso no HU, então, e descobrimos que a nossa precisão é excelente, né? A variação em termos de massa magra é de 4,3, de massa gorda 5,29, ou seja, nós temos condições de acompanhar a evolução desse paciente ao longo dos anos. Então, eu repito os exames, alguns em meses, né, de diferença aqui ou em anos, e eu consigo dizer se meu paciente ganhou ou perdeu massa gordurosa, como é que foi a evolução dele. Mas, para eu dizer que esse ganho de massa muscular, ou esse ganho de massa gordurosa, ou essa perda de massa gordurosa foi significativa, eu tenho que saber o erro do meu serviço, né? A mínima variação significativa. Bom, se eu for comparar densitometria com outros métodos de avaliação de composição corporal, e aí a gente tem a tomografia, a ressonância e as próprias medidas antropométricas que são feitas nos nossos consultórios, a gente vê que o DEXA ganha na maioria dos parâmetros, né? Ganha em termos de custo e tempo, é um exame barato, tem pouca radiação, tem muita exatidão, tem boa precisão, eu consigo fazer avaliação regional, eu consigo separar o osso, músculo, mas eu não consigo ver a gordura intratecidual. Por exemplo, a gordura infiltrada dentro do meu músculo, eu só consigo ver pela tomografia ou pela ressonância. As medidas antropométricas também não fazem isso, né? As medidas antropométricas perdem em termos de exatidão e precisão, porque elas são muito operador dependentes, né? Então, eu tenho várias vantagens na densitometria e uma desvantagem ou uma limitação de ver essa gordura intratecidual, né? Um outro problema é que eu tenho um probleminha de limitação de peso e altura. Então, se eu tenho um paciente muito obeso ou muito alto, eu preciso usar algumas soluções como cortar um pedaço desse indivíduo e espelhar o lado cortado pelo lado que eu consegui ver todo. Então, aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho um Ezinho aqui que mostra que eu espelhei o lado esquerdo do meu paciente pelo lado direito. Então, existe limitação, então a maioria dos equipamentos não consegue avaliar um paciente com mais de 140 quilos, apenas o IDEXA, que é uma evolução do PRODIGY, que é o equipamento que tem basicamente em todos os serviços, é que tem no nosso também, lá no fundão, consegue avaliar pacientes até 210 quilos, né? Mas se é um paciente que tem até 140, mas não cabe na minha área de análise, eu posso colocar ele meio de ladinho e espelhar essa avaliação, né? Eu vou comparar esses valores que eu obtive a um grande banco de dados. O NHANES fez um inquérito imenso de saúde na população dos Estados Unidos, com mais de 23 mil indivíduos, e aí ele construiu um banco de dados comparativos. Então, eu comparo a esse banco de dados. É o melhor que eu posso ter no momento. O melhor mesmo seria se nós tivéssemos um banco de dados brasileiro, né, com toda a variação étnica que nós temos no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, embora nesse inquérito tenham inserido não só caucasianos, mas afrodescendentes, etc., e latinos também. Bom, quais são os parâmetros que a DEXA nos dá? Ela nos dá vários valores absolutos de densidade óssea, gordura e músculo, nos dá valores percentuais, nos dá valores derivados desses valores absolutos, que é o Fat Mass Index, o índice de Baumgartner, a gordura visceral, que a Maria Lúcia vai falar para a gente, e a relação androide-ginoide. Então, nos valores absolutos, nós temos aqui, ó, quantas gramas eu tenho de gordura e massa muscular no corpo inteiro do meu paciente ou nas regiões em separado, no pedaço esquerdo do tronco, no braço, na perna, no abdômen, né? Assim também para músculo e osso, né?
E eu tenho os valores percentuais. E aí vocês vão observar que quando a gente dá esse quadrinho, eu tenho 2 valores percentuais. O percentual tissue fat, que é a gordura dividido pelo tecido mole, e o region fat, que divide a gordura, tecido mole, mais o conteúdo mineral ósseo. O que os especialistas nos sugerem é que a gente sempre use o region fat, que é o que a gente dá nos laudos de densitometria óssea. Então, esse é o percentual de gordura que eu tenho. E eu tenho parâmetros derivados relativos ao tecido adiposo e ao tecido muscular. E aí entra, para mim, a parte mais interessante, porque são esses parâmetros derivados que se correlacionam melhor com as síndromes metabólicas. E aí eu tenho o Fat Mass Index, que divide a quantidade de gordura pela altura do paciente ao quadrado, a relação androide-ginoide, que divide a quantidade de gordura na região androide pela ginoide, e eu tenho a gordura visceral estimada em gramas por centímetro quadrado. Essa gordura de tronco, em relação à gordura de perna, não é muito usada, porque ela insere muito aí vísceras, coração, gordura, hidratação, etc. Então, ela foi meio que abandonada, né? Fat Mass Index tem algumas vantagens em relação ao índice de massa corporal. O índice de massa corporal é o que é usado rotineiramente por todos os inventários epidemiológicos, né? Que mede a altura sobre o peso ao quadrado. Ele mede o excesso de peso, não o excesso de gordura, não é específico para gênero. E o Fat Mass Index, ele divide a gordura total pela altura, mede o excesso de gordura sem confundir com massa muscular. E ele tem valores específicos para etnia e gênero, e também valores específicos para idade, tá? Então, na média, o Fat Mass Index em mulheres, o normal é em torno de 5 a 9 quilogramas por metro quadrado, e nos homens, sempre em vantagem, 3 a 6 quilogramas por metro quadrado. E aqui, ó, o que a gente observa é esse pacientinho A, aqui, uma mulher com IMC normal ali, ó, de 23,7, né? Crente que está abafando, mas quando a gente olha o percentual de gordura dela, 46,5, é um percentual de gordura bastante alta, no percentil 90 e tantos. Quando a gente compara com essa paciente B, que está aqui no sobrepeso, 27,6, sendo bastante criticada, mas o percentual de gordura dela é mais ou menos a mesma coisa que essa aqui, ó. É a tal da falsa magra, que tem correlação com síndrome metabólica tão grande quanto essa aqui, que está no sobrepeso, né? Ambas estão lá no percentil de massa gordurosa elevados, para a gente ver que esse IMC não separa muito, né? Por outro lado, a gente tem esse paciente aqui, é um jovem, né? Com uma boa massa magra, com uma boa compleição, você já pode olhar pela imagem, né? Que veio lá com um percentual de gordura felizardo de 11,4, né? 15,4, super bom, no percentil baixinho aqui de massa gordurosa, e o IMC dele lá, ó, beirando o sobrepeso, 24,9. Mas esse é um paciente que tem IMC aumentado às custas de massa magra. É um paciente extremamente saudável, embora tenha o IMC beirando o sobrepeso. Em relação à gordura androide-ginoide, nós evoluímos desde as medidas antropométricas de cintura, quadril, e essas medidas antropométricas também evoluíram um pouco em especificidade, baseado principalmente na etnia, né, onde viram que alguns pacientes, dependendo da etnia, tinham mais síndrome metabólica, mais diabetes mellitus do que outros, baseado na cintura quadril, nessa medida de cintura, ou seja,
Tinham pacientes de algumas etnias que faziam mais diabetes mellitus, por exemplo, com uma cintura mais fininha do que outros pacientes de etnia, de outra etnia, como os negros, que precisavam de uma gordura ou uma cintura mais larga, né? A gente sabe que tem valores de circunferência abdominal que são já na nossa cabeça, né, para mulher e para homem, que aumenta o risco de doença cardiovascular, mas hoje a gente sabe que esses valores podem ser mais sensibilizados quando a gente olha para a etnia do nosso paciente, né, aumentando a nossa correlação com doença cardiovascular. Mas o legal mesmo é que nós evoluímos para uma medida de gordura, simplesmente, tanto nessa parte ginoide quanto na parte androide, ou seja, representando cintura e quadril, que aqui misturava músculo e gordura. Aqui não, aqui eu consigo medir a quantidade de gordura androide e ginoide nessas regiões, né? Quantidade de gordura exatamente, e não gordura misturada com músculo. E consigo saber que quando eu tenho uma relação superior a 1, a minha correlação com doença cardiovascular e síndrome metabólica é muito maior nesses meus pacientes, né? Ou seja, se eu tenho mais gordura androide, a Maria Lúcia vai falar de gordura visceral, que é basicamente a gordura androide, e mais do que a gordura ginoide, que parece ser meio que uma barreira lá a essa síndrome metabólica, né? Então, em relação à gordura visceral, Maria Lúcia vai dar uma aula falando de toda a correlação, que vai ser muito interessante para o endocrinologista, então eu não vou me deter nela. E eu queria só mostrar para vocês alguns parâmetros derivados relativos à massa magra, né? Onde a gente usa, geralmente, a soma da massa muscular apendicular, ou seja, pernas e braços, dividido pela altura ao quadrado. Esse é o índice de Baumgartner, foi o primeiro índice que surgiu, e depois surgiu um outro índice, que é do FNAH, que soma também a massa muscular apendicular, braços e pernas, e divide pelo IMC, né? Então, no final das contas, os dois nos dão parâmetros para avaliar uma história de sarcopenia. Sarcopenia não se faz diagnóstico apenas com massa muscular. Quando eu tenho só massa muscular diminuída, eu preciso juntar essa baixa massa muscular com força muscular diminuída para confirmar a sarcopenia. Uma sarcopenia provável é aquele paciente que tem só força muscular diminuída e eu não sei da massa muscular dele, da quantidade de músculo. E quando eu junto uma força muscular diminuída com uma baixa massa muscular e uma baixa performance física, eu tenho uma sarcopenia severa. Esse foi o critério desenvolvido pelo grupo de estudo europeu do Krugentoff para definir o que era sarcopenia. Na densitometria, eu consigo avaliar a massa muscular, a quantidade de massa muscular, e o Baumgartner criou critérios ali: homens abaixo de 7,2 quilos por metro quadrado, mulheres abaixo de 5,6. O FNAH colocou um outro critério usando o IMC e colocou um valor um pouquinho diferente do Baumgartner. Na maioria das vezes, o que a gente usa é o Baumgartner, porque já vem calculado pela densitometria óssea. Mas, obviamente, eu posso usar o FNAH mesmo. E o triste, gente, é que, assim como a massa óssea, a massa muscular tem um pico que chega mais ou menos aos 40 anos. Depois, na vida adulta, nós temos uma manutenção desse pico, e depois, na vida mais do idoso, a gente começa a fazer perda de massa óssea. Nós sabemos que em 2025 nós seremos o 6º país em maior número de idosos do mundo. Então, isso aqui
tem muita importância para a gente, né? Avaliar essa massa muscular e entender que essa função muscular começa a declinar em torno dos 40 anos e começa a declinar mais ainda acima dos 50 anos, não só a quantidade de massa muscular, mas a nossa potência muscular. Faz com que a gente pense em estratégias para trabalhar esses pacientes, não só em termos de massa muscular, mas em termos, não só em termos de massa óssea, mas em termos de massa muscular. Porque esse é um trabalho muito legal que mostrou a interação não só da quantidade de músculo, mas também na velocidade de marcha e na força muscular de preensão com os índices de mortalidade e fratura. Tanto os pacientes que no início da avaliação eles tinham no baseline, né, uma velocidade de marcha menor, uma força muscular menor, uma massa muscular menor, estavam relacionados a maior mortalidade, a maior taxa de hospitalização, a maior fratura por baixo trauma, por baixo impacto e quedas, mas também aqueles que entravam num rápido declínio dessa força muscular e dessa massa muscular. Ou seja, gente, isso é o que nós estamos vendo hoje. Estamos vivendo na pandemia, pacientes perdendo velocidade de marcha, perdendo força muscular de maneira significativa e aumentando o número de quedas e o número de fraturas. Agora, massa muscular apenas não fecha critério, não deve definir critérios de diagnóstico para sarcopenia. Essa é um cutoff, usando lá pela altura, que é o do Baumgartner, né? De uma paciente de 51 anos de idade, saudável, competitivo e ciclista, mas magrelo, que tinha um Baumgartner de 4,8. E esse aqui era um velhinho de 86 anos de idade, um senhor frágil, residente em casa de enfermagem, que tinha o mesmo índice de Baumgartner. Então, sem dúvida, a gente precisa usar os outros critérios de avaliação de velocidade de marcha, teste up and go, e o grip strain que a gente pode fazer nos nossos consultórios no dia a dia. Eu queria concluir dizendo que as indicações clínicas para avaliação de composição corporal pelo DEXA, o céu é o limite, né? Na realidade, a gente pode usar em sobrepeso, obesidade, desnutrição, nos distúrbios alimentares, nos acompanhamentos de dieta, nas doenças inflamatórias, que fazem um comprometimento e uma esfoliação muito grande, no acompanhamento e treinamento de atletas, nos idosos, junto com os outros critérios para definir declínio de massa magra e sarcopenia, nas grandes liposdistrofias, como da SIDA, do Berardinelli, etc. Ou seja, a gente pode fazer um estudo de vários pacientes e melhor entender a avaliação ou como é que está ocorrendo esse nosso paciente como um todo e correlacionar esses pacientes com as síndromes metabólicas e com a sarcopenia, né? DEXA é o gold standard hoje, né? Sua acurácia é comparada à ressonância em mais de 2.000 homens e mulheres nesse Dallas Heart Study. Tem um baixo custo, uma radiação ridiculamente baixa, 20 vezes menor que um raio-x de tórax, né? E a gente consegue mudar ou checar as mudanças de estilo de vida desses pacientes e algumas medicações ou interações que a gente faça para mudar o estilo de vida desses pacientes. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção e me colocar à disposição depois para responder as perguntas. Obrigadíssima, professora. Foi ótima a apresentação, muito prática, e foi bom que você trouxe aí um leque de opções, né, e de informações que a densitometria traz para a gente, além da densidade mineral óssea. Obrigadíssima. Professora Maria Lúcia, por favor, pode seguir. Eu já estou com a tela? Já. Bom, coloca, então vamos aqui colocar no modo apresentação. Isso.
E, bom, me coube falar sobre gordura visceral, que efetivamente é, digamos assim, de muito interesse para o endocrinologista, né? Há muito tempo conhece-se essa dicotomia, né? Essa diferença entre o que nós chamamos de obesidade, ou a deposição de gordura com formato androide na região central, na região superior do corpo, e uma gordura, uma obesidade ginoide, que seria muito mais em relação a quadril. E hoje em dia sabe-se que a adiposidade central ela é um marcador de doença do tecido adiposo, ou chamado adiposopatia, e é um preditor de disfunção global. E essa barriga, né, esse obeso com predomínio de distribuição de gordura na região central, que reflete um maior acúmulo de gordura visceral, aqui em vermelho, separado, então, pelo músculo abdominal, da parede abdominal, da gordura subcutânea. A gordura subcutânea parece muito menos nociva do que a gordura visceral. Se vocês virem um corte transversal do que seria uma disposição adequada, né? E aqui o que seria numa pessoa de excesso de peso, mas em que o acúmulo de gordura é o contorno, né? Fora do músculo, é uma adiposidade subcutânea e muito diferente para o mesmo índice de massa corporal, peso igual, mesmo IMC, mas aqui a deposição de gordura é basicamente em víscera. Esse é um paciente de muito maior risco. E ele é muito maior risco de doença de síndrome metabólica. É exatamente essa gordura visceral que tem sido associada à maior resistência à insulina, à deposição de gordura ectópica, e não apenas a esteatose hepática, mas gordura epicárdica e outras vísceras. A hipertrofia do tecido adiposo ela é heterogênea e ela gera um processo inflamatório. Essa distribuição de gordura ela tem uma conotação genética e um trabalho muito recente, agora de 2021, comparou populações da Europa, da Ásia e da África, e foi muito interessante, vocês vejam, os genes já foram codificados, foram identificados em relação à gordura visceral, e muito interessante que para o mesmo índice de massa corporal, os asiáticos têm muito mais gordura visceral que os europeus, portanto, isso se relaciona a maior risco de diabetes e outros comemorativos, enquanto que os africanos têm menor gordura visceral que os europeus. Esse aumento de gordura visceral, que ele é gerado, como eu falei, de acordo com o perfil genético, isso é, em que local você vai depositar mais gordura no momento que engorda, tem uma definição, uma conotação genética. Então, você vê na mesma família, né, parentes todos que são mais barrigudinhos ou que a gordura é mais depositada no quadril, mas, obviamente, que uma dieta errada, uma dieta chamada com aumento da quantidade de gordura e aumento da quantidade de calorias, somada à inatividade física, são os grandes fatores para o aumento de gordura visceral no mundo. Então, estamos nos tornando mais gordos e o aumento de gordura visceral tem sido desproporcional. E isso vai gerar uma resistência à insulina, o que vai levar a uma hiperinsulinemia, a uma tendência a diabetes, dislipidemia, aterogênese, disfunção endotelial, e por isso a gordura visceral tem sido associada a distúrbios como pré-diabetes e diabetes tipo 2, a doença cardiovascular, inclusive a câncer e morte, não apenas cardiovascular, mas também morte por diversas neoplasias, além de esteatose hepática, enfim, que é o dia a dia de nós endocrinologistas. Obviamente que a genética é importante, mas há circunstâncias que nós sabemos que, por si só, favorecem o depósito de gordura visceral.
Então, há circunstâncias que aumentam o peso e a adiposidade visceral, como, por exemplo, os antipsicóticos, os corticosteroides. Quem não conhece essa imagem clássica de uma paciente com hipercortisolismo, mas também as drogas antirretrovirais para AIDS têm esse poder de redistribuir a gordura visceral. Na maioria das vezes, essas pessoas são magras, então não existe um aumento de gordura total, mas existe um acúmulo de gordura em abdômen. Então, eles têm acúmulo de gordura visceral e uma redução de gordura em pernas, é chamado de lipodistrofia. Nós conhecemos na endocrinologia as formas familiares de lipodistrofia, mas as drogas antirretrovirais associadas à AIDS têm esse poder de fazer uma lipodistrofia com redução muito grande do tecido adiposo em membros inferiores, em face. Esses sulcos são muito característicos como o efeito colateral do tratamento e demandam até correção com cirurgia plástica. E essa gordura abdominal tem sido relacionada ao aumento do risco de doença cardiovascular e morte por doença cardiovascular no final de anos e anos de tratamento do paciente com HIV. Por outro lado, há momentos em que nós temos alguns medicamentos que são capazes não apenas de reduzir o peso corporal como um todo, mas especificamente a adiposidade visceral, como são os agonistas do receptor de GLP-1. E, embora não reduzam o peso corporal total, corrigir o hipogonadismo, então repor esteroides sexuais em quantidades fisiológicas em mulheres na menopausa ou com alguma fase mais precoce da vida que se tornem hipogonádicas, ou o homem hipogonádico em qualquer momento da vida, você vai reduzir a adiposidade visceral, que é favorecida pelo hipogonadismo. E medicamentos utilizados para o diabetes, como a tiazolidina e dionas, também têm um efeito benéfico em reduzir a gordura visceral. Em relação à associação com diabetes mellitus, a nossa querida Denise Momesso foi a primeira autora de um trabalho em que utilizou a composição corporal por DEXA, então aqui na região androide, que é delimitada pelo limite inferior do último arco costal até a parte superior da crista ilíaca, e a gordura ginoide, que fica logo abaixo. O aparelho, então, delimita a gordura androide e gordura ginoide. Laura já mencionou isso. E, nesse trabalho específico, os pacientes com diabetes tipo 1 foram divididos em aqueles que tinham síndrome metabólica e os que não tinham síndrome metabólica. Vocês vejam que o peso e a quantidade de gordura total não diferiam entre os grupos, mas aqueles que tinham síndrome metabólica tinham maior porcentagem de gordura androide, o que obviamente levou ao aumento da relação entre a gordura androide e a ginoide, e teve uma correlação direta. Quanto maior a quantidade de gordura androide, maiores os níveis de LDL e triglicerídeos, menores os níveis de HDL, como é típico da síndrome metabólica. Nesse trabalho bastante interessante, o autor avaliou a possibilidade de diversos índices em serem preditivos de doença metabólica, né? de predizer pré-diabetes e diabetes. Ele avaliou, numa população de 611 homens e 992 mulheres, o índice de massa corporal, a circunferência de cintura, a relação entre a circunferência de cintura e altura, cintura e quadril, cintura e perímetro e a circunferência de coxa, versus a própria gordura visceral medida diretamente aqui em quilo. E vocês vejam que todos esses índices são similares na sua capacidade de predizer, mas nas mulheres, até mais do que nos homens, a gordura visceral teve uma capacidade muito maior de discriminar o ganho de aumento de massa visceral, né, de gordura visceral, foi o maior preditor de elas terem desenvolvido, então, o risco de diabetes ou pré-diabetes.
Quando nós vamos medir gordura visceral, Laura já mencionou, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada seria o padrão ouro. Então, vocês vejam aqui num corte transversal que você consegue discriminar a gordura visceral, a parede abdominal e a gordura subcutânea. Mas os novos aparelhos de densitometria óssea conseguem, por intermédio de softwares mais sofisticados, calcular essa gordura visceral. No aparelho mais difundido no Rio de Janeiro, creio eu no Brasil, que são os da GE, esse software chama-se CoreScan e no zoológico é o InnerCore. E dessa maneira você consegue aferir a gordura subcutânea, que é chamada de SAT, subtrair do total de gordura na região androide, e aí você consegue ter uma quantificação da gordura visceral. E o mais importante é que a correlação entre a área de gordura visceral medida pela densitometria e a área de gordura visceral medida pela tomografia computadorizada é uma correlação perfeita, né? Vocês vejam que o R é de 0,923. Então, dá para confiar, dá para acreditar que a gordura visceral medida pela densitometria seja, sim, um preditor, né? Seja um índice muito confiável do quanto você tem de adiposidade nesse sítio. E como Laura mencionou, pode ser utilizado para segmento, por exemplo, de um processo de emagrecimento, como um reforço positivo. Da mesma maneira que, mostrando uma densitometria óssea sucessiva para os pacientes, nós conseguimos mostrar ou motivá-los a continuar o tratamento se essa densidade aumenta, vejam como, ao longo do emagrecimento, essa gordura visceral diminuiu, independente do quanto ele tenha perdido de peso. Então, ele provavelmente perdeu mais gordura visceral do que subcutânea, porque, de fato, isso acontece. Esse é um outro trabalho muito interessante, em que foram avaliadas 111 mulheres obesas jovens. Apenas 86 perderam mais do que 5%, e essa barra preta preenchida, né? E aqui são as que perderam menos de 5%, e sempre tem aquele grupo que engorda, né? Faz dieta e engorda. De qualquer maneira, vocês vejam que a gordura total, aqui medida em quilo, que reduziu em torno de 5% ou um pouco mais, veio junto com uma redução da gordura visceral, que é quase o dobro. Então, em média, quando você perde 5% de peso corporal em termos de gordura, você perde 8% de gordura visceral. E vocês vejam que isso tem uma correlação, né, muito íntima em quanto você precisa fabricar de insulina, né? Então você reduz a resistência insulínica, portanto você diminui o índice usado de resistência insulínica, que é o ROMA-IR, e você também diminui a gordura intrahepática. E aqui um tratamento com a liraglutida, né, o Saxenda, em que vocês vejam, em relação ao grupo placebo, houve uma alteração de gordura visceral de 6,4%, comparado com 3,1% de gordura subcutânea. Então, é um medicamento que, junto com o emagrecimento, que por si só parece já ser muito eficaz em reduzir gordura visceral, praticamente reduziu o dobro, né? Foi o dobro. E vocês vejam que, em relação, mesmo que você não meça a gordura visceral em si, que se você medir a gordura em tronco, com placebo 0,7, com o Saxenda 3,2. O ponto de corte de uma gordura visceral tolerável ou adequada ainda não está muito bem definida. Com o aparelho zoológico, há menos trabalhos publicados, mas esses dois são bastante recentes. Esse é do próprio grupo da zoológica e esse é do trabalho de 2020, e que eles sugerem que, se essa gordura visceral, então medida em área, centímetro quadrado, estiver em valores até 100, seria razoavelmente adequado. Então, cai na faixa verde de normal. Acima de 100, 110 já seria excessivo. E o limite de muito alto risco, né, de alto risco de síndrome metabólica e todas as complicações, acontece quando você ultrapassa esse valor de 160 centímetros quadrados. Então, da mesma maneira que a tomografia
medida em área. Já o lunar, há muito mais trabalhos aqui, esse é com a IDEXA, mostrando uma população, olha, de adultos saudáveis, de adultos teoricamente jovens, assim, eles mediram de 18 até pouco mais de 50 anos, e o que se vê? Que desde uma fase muito jovem da vida, os homens estão em desvantagem em relação à gordura visceral. Em média, os jovens americanos do sexo masculino têm muito mais gordura visceral que as mulheres em todas as etapas da vida, e essa diferença se atenua quando a mulher entra na menopausa. Então, vocês vejam a diferença que existe na juventude e a diferença que existe no momento em que a mulher entra na menopausa, que efetivamente ela começa a acumular gordura. E isso é visto também em outro trabalho com a IDEXA, também muito recente, 2020, mostrando que, embora a quantidade de gordura total, né, a porcentagem de gordura em mulheres e homens vá aumentando com a idade, essa curva tem uma inclinação muito menos intensa do que o acúmulo de gordura visceral. Então, engordamos, mas engordamos principalmente às custas da pior gordura, que é a visceral. E em termos de número, vocês vejam que são mulheres europeias, homens e mulheres adultos de 20 a 30 anos, considerados saudáveis, vocês vejam que, da mesma sorte que o anterior, a quantidade de gordura aqui medida em centímetro cúbico, volume, dos homens é praticamente o dobro das mulheres, tanto medido em volume quanto medido em gramas. Isso tem uma conotação, uma relação direta aos homens terem significativamente mais resistência à insulina, triglicerídeos, LDL e hipertensão arterial. Então, os homens não estão em vantagem, não, Laura. Nesse particular, não. Esse é um outro trabalho com o GE, mostrando adultos em várias faixas etárias. E considerando a média, que é o percentil 50, né, da mediana, não a média, mas a mediana, vocês vejam que, para os homens, partindo de um valor em grama, né, aqui seria 222, aí aos 25 anos, 316, olha a diferença incrível da juventude para a meia-idade e depois da meia-idade para o envelhecimento, um acréscimo que até que não foi tão grande. Mas, efetivamente, vocês vejam que também das mulheres aos 25 anos, 109, como a menopausa influencia e como, a partir dali, em média, pessoas saudáveis permanecem com aumento de gordura visceral. Esse outro trabalho mostra que, também o GE, a quantidade de gordura aqui em homens e em mulheres, nesse trabalho mostra que o aumento não cessa ou não ameniza com o envelhecimento. Então, se nos jovens, em torno de 424, de 18 até 30 anos, na faixa da idade média de 40 a 50 já foi para 1.243 e acima de 70 anos, acima de 2.000 ou 2 quilos. E na região, em relação às mulheres, vocês vejam que, embora elas comecem na juventude com uma gordura visceral muito menor, é a partir da menopausa que isso aqui muda, né? E no final, mesmo tendo um acúmulo discreto, elas terão o dobro com o passar dos anos. Esse é o nosso aparelho da universidade, que é o ENCOR 18, e ele dá 3 medidas de gordura visceral. Ele mede em centímetro cúbico, então, a gordura visceral de uma pessoa com índice de massa corporal, uma mulher de índice de massa corporal em torno de 30, 1,107 de centímetros cúbicos. Se você for medir em grama, 1.044, então está naquela média que nós vimos dessa faixa em torno de 70 anos, e em área, 127, portanto, acima de 100. Então, essas 3 medidas são possíveis. Nós não temos, como Laura mencionou, um padrão brasileiro, mas eu diria que, se nós formos usar o padrão da tomografia computadorizada, acima de 100 já tem gordura visceral em excesso. E, além disso, nós ainda temos, como ela mencionou, o índice muscular e esquelético
e vários outros fatores. E esse último slide para dizer a vocês que, bem justificado, os planos de saúde deveriam aceitar que esses exames fossem feitos. Então, isso aqui é uma informação de um colega que trabalha diretamente com a GE, mostrando que se vocês pedirem o exame de VFA, que o Miguel mencionou, deveria estar escrito avaliação de fratura vertebral por DEXA, ou então a sigla inglesa entre paredes, ou morfometria vertebral. E se vocês quiserem a densitometria do corpo inteiro e a composição corporal, né, incluindo a gordura visceral, tem que ser num densitômetro com esse software mais moderno, e esse é o código que vocês deveriam utilizar para que o plano de saúde autorizasse. Então, eu fecho aqui a minha apresentação. Professora, excelente apresentação, obrigada, como sempre. Eu vou fechar aqui, me digam se eu acertei fechar. Pronto. Já está fechado. Então, ainda não estão aparecendo as perguntas aqui do meu lado. Eu fiquei com a incumbência de selecionar, não estou vendo o chat, viu? Teve uma para o Miguel, que eu encaminhei para ele, Miguel, depois do final da sua... Perfeito. Olha, se você quiser me auxiliar nisso e distribuir as perguntas, estará mais do que perfeito. Tá certo. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, tá? As 3 apresentações foram incríveis, acho que tem bastante coisa para a gente discutir. Por favor, participem através do chat, mandem seus comentários, suas perguntas, tá? Obrigadíssimo. E vocês 3 também fiquem à vontade de debater entre vocês esses assuntos que foram complementares e, assim, ótimos. Obrigadíssimo. Podem seguir, professora. Miguel, se você quiser iniciar. Vou começar aqui, Denise. Então, a pergunta é sobre a comparativa dos exames, né, da densitometria. Isso é um erro frequente de prática, né? A gente acaba vendo, infelizmente, a falta do laudo comparativo, e isso limita muito a utilidade da densitometria, porque assim, ter uma avaliação pontual dá uma informação, mas saber como o paciente evoluiu ao longo do tempo traz uma informação mais robusta, mais precisa, mais fidedigna, né? Então, o que a gente, para poder fazer, automaticamente, se sai essa variação, mas se não vier essa informação de quanto variou de um exame para o outro, a gente tem que pegar a massa óssea do exame atual e dividir pela massa óssea do exame anterior. Isso vai dar uma variação percentual de quanto ganhou ou quanto perdeu. Para saber se isso é significativo, aí a gente tem que saber naquele setor, naquele serviço, qual é a mínima variação significativa ou o coeficiente de variação. São 2 informações complementares. E isso não pode ser usado do aparelho. Isso a gente tem que fazer. Existe uma maneira de identificar o coeficiente de variação, e eu pego esse coeficiente de variação para a coluna e para o fêmur e multiplico por 2,77. E aí eu tenho a mínima variação significativa com 90% de certeza daquele meu valor. Mas essa informação, num bom laudo de densitometria, ela tem que vir escrita. Qual é o coeficiente de variação ou qual é a mínima variação significativa para que aquele resultado de ganhar ou perder 2%, 3%, seja ou não importante ou clinicamente relevante. Então, essa é uma informação que tem que vir num bom laudo de densitometria, dizendo para a gente qual é a sua mínima variação significativa, coeficiente de variação, e se aquilo ali está dentro da variação do método, ou se foi relevante para um lado ou para o outro de ganho ou de perda. Não sei se a Laura quer complementar alguma coisa. Eu queria complementar. É isso mesmo que o Miguel falou, mas eu queria complementar o seguinte: a gente fica meio tentado, né? O paciente vem, faz o exame numa clínica A, quando volta com o exame feito na clínica B, porque ele decidiu, ou porque ele trocou o convênio, porque não tinha vaga naquela clínica anterior. E aí você olha e fala assim, puxa vida, eu queria comparar, né? Eu queria saber o que aconteceu com o meu paciente nesse período aí que eu tratei ou que eu não tratei, eu só fiquei com conduta expectante. Mas isso é uma coisa muito perigosa, porque principalmente se a gente fala de equipamentos de fabricantes diferentes. Se a gente fala de Hologic e GE, são equipamentos cuja calibração é feita de maneira completamente diferente. Não é porque um é melhor do que o outro, é porque eles são calibrados de maneira diferente. Um tem calibração interna, outro externa, e aí eles não se falam, né?
Uma outra coisa é isso. Quando eu tenho um paciente, para eu comparar esse paciente com ele mesmo, eu uso máscaras. Ou seja, eu pego o modelo que eu fiz o primeiro exame e coloco em cima do segundo exame. Com isso, eu garanto que eu estou avaliando a mesma área. Densitometria é um método areal, é grama por centímetro quadrado. Então, se eu tiver áreas diferentes, eu tenho densidades diferentes. Por isso é que é tão importante eu fazer no mesmo serviço. Não é uma questão territorialista, é uma questão de necessidade mesmo. E, além disso, o que o Miguel falou, da mínima variação significativa para saber se é real aquela variação ou se não é, né? Deixa eu fazer um comentário aqui, Laura. Você sabe que não só a gente tem que dizer para fazer na mesma clínica, mas na mesma máquina. Porque, por exemplo, essas grandes empresas, tipo CDPI, Luiz Felipe Matoso, enfim, há máquinas em todas, pelo menos na Zona Sul, existem muitas, né? Então, a pessoa faz a primeira densitometria, digamos, no Leblon, a segunda no Jardim Botânico, a terceira em Copacabana, porque quando ela vai marcar, a pessoa não pergunta onde ela fez a densitometria anterior. E se ela não for informar, eu quero marcar para tal lugar, mesmo que só tenha vaga para daqui a não sei quanto tempo, ela virá com uma densitometria feita em outra máquina. Exato, acho que é muito importante destacar isso, o que a Laura colocou. Às vezes o pessoal chega assim, não, mas você acha que mudou? Não, são dois locais diferentes, eu não posso afirmar nada. A gente tem que estar comparando no mesmo aparelho. E uma dica prática é que no rodapé à direita, isso à direita de quem está lendo o laudo, vem o númerozinho de identificação da máquina. Então, é aquele número que idealmente tem que ser anotado quando você está pedindo a densitometria do paciente, para saber se você pode fazer no mesmo lugar e a máquina ter sido trocada. Então, não adiantou nada, né? Então, olha ali um númerozinho que está ali, é esse número que é a identidade da máquina e diz se foi feito no mesmo lugar ou não. Uma única exceção a isso, tudo que a gente falou, é quando duas máquinas do mesmo serviço estão calibradas cruzadamente. Então, isso pode acontecer. Nós fizemos isso no HU, porque trocou a máquina, então a gente calibrou uma pela outra, e fizemos isso no CDPI Leblon para o CDPI Mulher, porque nós levamos o banco de dados de um lugar para o outro. Então, calibrar cruzadamente nos permite usar o dado anterior. Ok, isso daí é possível, mas tem que estar dito ali quando faz o laudo, que o laudo foi feito primeiro num equipamento e o segundo no outro, calibrado cruzadamente. E aí os valores de MVS modificam um pouquinho, né? Porque não é tão boa a precisão quanto é quando a gente faz no mesmo equipamento. Dá uma trabalheira, né, Laura? A gente está fazendo lá. Então, isso não é de prática, isso realmente é pontual, então, e vai estar destacado o que aconteceu, porque a calibração cruzada é um processo bastante trabalhoso de número de aquisições e de interpretação. Denise, tem mais perguntas? Só elogios no chat para vocês. Olha só, ninguém tem dúvidas. Eles já sabiam tudo isso que a gente falou. As apresentações estão muito completas. Vocês podem ver. Deixa eu fazer um comentário, então, Laura, porque essa é uma dificuldade que eu enfrento. Quando o paciente liga para agendar a VFA, porque assim, é muito prático que a pessoa faça a pesquisa de fraturas no momento da densitometria, até porque, na prática clínica, as clínicas radiológicas não gostam de fazer raio-x de coluna convencional. O argumento é que os planos de saúde remuneram muito mal. Então, é difícil agendar um raio-x convencional de coluna, mas acho pior do que isso é que, na maioria das vezes, como o Miguel colocou, ninguém se compromete em dizer que haja fratura. Quando muito, redução da altura do corpo vertebral. Então, se porventura a gente conseguir difundir isso entre as clínicas de densitometria, que os pacientes aproveitem o momento da densitometria para pesquisar a fratura, vai ser ótimo. Mas os meus pacientes ligam e a pessoa que atende diz: isso não existe aqui. Nós não fazemos esse exame. Aí ela lê todas aquelas siglas que o Guilherme me deu,
é morfometria, é isso, é aquilo. A doutora deu até o código, nós não fazemos esse exame aqui. Então, qual é a solução? Então, o grande problema é que você está mal acostumada, porque o nosso equipamento lá do fundão tem tudo. Mas a grande maioria dos equipamentos hoje, no mercado, hoje, aqui no Rio de Janeiro, não tem VFA. VFA é uma maravilha, mas é um software especial, ele custa caro e ele depende muito de uma boa interpretação do densitometrista, que precisa ser muito bem treinado, porque a avaliação é feita pelos critérios de Genan, como diz o Miguel, mas ela é semi-quantitativa e quantitativa. Então, assim, eu primeiro preciso ver que aquela vértebra tem alguma deformidade. E depois eu faço a medida dos pontos, que é a medida quantitativa, para saber se eu tenho redução da altura anterior, média e posterior, e faço a relação entre essas alturas. Isso depende de um olho muito treinado, e nem sempre quem faz a densitometria foi treinado para o VFA. Então, na maioria dos lugares, não faz VFA realmente. Seria uma maravilha que todo mundo tivesse VFA e que a gente pudesse usar essa presença do paciente na densitometria para também fazer a VFA. Mas não é a nossa realidade, infelizmente, ainda hoje. Mas há clínicas que aceitam. Sim, eu não vou ficar fazendo propaganda de onde eu trabalho. Mas assim, mas há. E a maneira de pedir é aquela, né? O que se deve escrever é aquilo que... a maneira de pedir é VFA. Eu quero uma análise de uma avaliação de fratura vertebral pela densitometria. Alguns convênios realmente pagam, mas a grande maioria não aceita aqueles códigos. Então, assim, também é uma conquista que a gente vai ter que ter ao longo da vida, assim como gordura visceral. A maioria dos softwares não tem gordura visceral estimada. Tem gordura androide, gordura ginoide, gordura massa muscular, gordura total, mas a gordura visceral também é um software especial. Também custa caro. Então, a grande maioria dos serviços de densitometria não adquire esses softwares especiais como TBS, VFA e VAT. A gente agora está com perguntas aqui no chat. A gente tem algumas perguntas. O pessoal que começou a se animar. Uma, gostaria de saber, acho que a professora Maria Lúcia, por favor, se você puder responder, gostaria de saber sobre orientação sobre repetição do exame com intervalo menor do que 1 ano. Implicações disso. Pois é, o que eu li, e isso não é uma experiência pessoal, porque agora que nós recebemos um aparelho de densitometria capaz de ler gordura visceral, é que a variação, né, do método de que mede gordura visceral é maior do que o que mede gordura total. Então, é como se a mínima variação significativa tivesse que ser maior. Então, eu acho que não existe um ponto de corte assim de você só vai acreditar que houve perda de gordura visceral se for maior que X%. Talvez Laura possa complementar. Mas, assim, eu creio que se você fizer uma composição corporal a cada 6 meses, já seja bastante visível a redução em quem perdeu peso, né? Ou em quem você fez uma intervenção medicamentosa. Porque você viu naquele trabalho que muita gente ganhou, teve gente que não perdeu, teve gente que ganhou. É lógico que seria um milagre seletivamente não perder nada de peso e só perder gordura visceral. Mas, por outro lado, eu acho que se você vai acompanhando o emagrecimento de uma pessoa com síndrome metabólica, você está fazendo um tratamento intervencionista medicamentoso e você mostra para ela que a gordura visceral reduziu em 6 meses, isso deve ter uma relação com benefício metabólico. Laura quer falar sobre variação significativa? Então, essa variação significativa, eu entendo que essa pergunta é em relação à gordura visceral, mas também pode ser em relação ao osso? Acredito que sim. Não. Gordura visceral. Só gordura visceral? Bom, em termos de gordura visceral, quer dizer,
é o que se espera, né? Eu estou intervindo com uma dieta pura e simples, ou eu estou interferindo com uma medicação que faz uma perda de gordura visceral mais acentuada, como Maria Lúcia diz, o Saxenda, sei lá, tem outros, não sou endócrino, não sei, mas assim, depende do que eu espero clinicamente desse meu paciente. Olha, eu fiz uma medida hoje, esse paciente entrou numa dieta séria, fez exercício físico e tomou Saxenda. Então, eu espero que a perda de gordura visceral dele seja de, sei lá, 6%, 10%. Se for superior à mínima variação significativa daquele serviço para VAT, ele pode repetir com menos tempo. Senão, ele vai esperar os 6 meses, que é o razoável. Em termos de massa óssea, por que a gente não repete antes? Porque todo o equipamento tem um erro de precisão, né? Um erro de medida. E, normalmente, o que a gente consegue, agora não, porque a gente tem medicações poderosas que aumentam massa óssea, às vezes, em 13% ao ano, né? Nós temos osteoformadores. Mas antes, as medicações que nós tínhamos, os bisfosfonatos, aumentavam massa óssea em 2%, 3%, olha lá, né? Então, ficava dentro do erro de medida do equipamento. Então, não adiantava medir com menos de 1 ano, né? Geralmente era o espaço de tempo que a gente usava para saber se a medicação tinha sido eficaz acima do erro do equipamento. Nessa linha, tem aqui uma pergunta... Só complementando aqui, Denise, desculpa te interromper, Claro. Só para complementar, eu acho que essa questão do momento de repetição da composição corporal, acho que muito mais do que tempo, a gente tem que avaliar a perda, né? Não adianta eu repetir daqui a 6 meses, o paciente teve uma perda menor que 5, 10% do peso. Então, acho que, eu quero reavaliar esse paciente porque a gente já perdido pelo menos 10% do peso. Então, acho que o quanto perdeu, meio que independente do tempo, pode fazer a minha reanálise da composição corporal. Isso pode ser 3, 6, pode ser daqui a 1 ano. Acho que uma perda de peso pequena, rever a composição corporal provavelmente vai cair dentro da variação do método, então não vai trazer muita informação. Obrigada. Então, nessa questão também de repetição de densitometria, tem uma pergunta aí para densitometria óssea. Se a densitometria óssea anual em pacientes em uso de Prolia deveria ser feita antes ou após a aplicação, ou se isso não tem importância do Prolia. De repente, um de vocês, se puder responder, por favor, porque depois tem as outras, a gente vai dividindo. Eu acho que não tem importância nenhuma, antes ou após a aplicação, porque a ação dela não é totalmente imediata, né? Ela vai, ao longo de 10 anos, fazendo ganho de massa óssea, significativo, é o que a gente vê, mas não tem importância se eu apliquei agora, se eu apliquei depois, não vai interferir. Tá ótimo. Normalmente faz com 1 ano. Miguel, para você, gostaria de saber do Dr. Miguel se ele usa enotelopeptídeo para avaliar paciente com osteoporose. Boa pergunta. Eu acho que os biomarcadores, né, de absorção de informação óssea, eles trazem informações para a gente. Talvez não tanto quanto a gente gostaria. Eles trazem algumas informações mais claras, tipo, o paciente está aderindo ao meu tratamento. Então, eu faço... Não, o NTX não é o recomendado para fazer uma avaliação de osteoporose em colocação primária ou cotidiana. A gente deve fazer o CTX antes e em torno de 6 meses depois. E o paciente teve uma boa resposta, ele está usando remédio, primeira informação, e segundo, não tem nenhuma causa secundária de osteoporose que eu não identifiquei. Mas, no dia a dia, o que eu faço geralmente é isso, é fazer o antes e os 6 meses depois. Não fico pedindo isso de rotina depois, porque a informação com relação a resposta de massa óssea, predição de risco de fratura, a gente entra numa área um pouco mais de incerteza. Então, acho que serve para ver a adesão e para, eventualmente, se ele não diminuir, pensar em procurar mais causas secundárias que não tenham sido identificadas. Tem algum ponto de corte, Miguel? A gente busca que ele tenha uma redução, falando mais do CTX, que é o que a gente usa mais, percentual de pelo menos 30%, que você atinja a metade inferior do valor de referência na pré-menopausa. Então, você vê o kit, eu quero que ele caia pelo menos 30% e fique na metade inferior da pré-menopausa. Isso seria considerado uma resposta boa. Obrigada, Miguel. Tem uma outra pergunta, qual a interferência do uso prévio de contraste da ressonância na realização da densitometria óssea? Boa pergunta. Tem interferência, sim. Então, qualquer exame contrastado precisa se esperar pelo menos 72 horas para que
vai embora e a gente possa fazer a densitometria óssea. Assim como tem interferências, por exemplo, a densitometria óssea fica ao lado de uma sala de ressonância ou de tomografia, que a própria radiação ou as ondas podem interferir na medida da minha densidade óssea, a menos que eu isole a parede. Então, tem interferência, sim. É melhor não fazer. Nem marcam, geralmente não marcam os exames, perguntam e não marcam os exames. Uma outra coisa em relação aos biomarcadores que eu lembrei, Miguel, é uma coisa que eu tenho usado, não sei se a Maria Lúcia tem usado, mas, por exemplo, quando eu dou férias para o meu paciente, que eu faço drug holiday de bisfosfonato, eu avalio se esse CTX começa a subir. Quando ele começa a subir, eu começo a ficar preocupada em não voltar com bisfosfonato ou fazer um outro antirreabsortivo, porque eu acho que quando começa a subir, ele vai perder massa óssea. A gente vê muito essa correlação com a densitometria. Não sei se vocês usam também. Laura, para falar a verdade, eu uso tão pouco bisfosfonato oral hoje em dia, eu fico mais preocupada e vejo mais quando você interrompe o denosumab, né? Porque os biomarcadores, o CTX, dão um pulo. Ele que estava 0,9 passa para, quer dizer, estava 0,09, passa para 0,9, ele multiplica por 10. Então, isso de fato é importante. E assim, em outras circunstâncias também, por exemplo, você está tratando de hiperparatiroidismo com antirreabsortivo, doença de Paget com antirreabsortivo. Então, não é só para a osteoporose que eles têm esse valor de entrar na faixa, como o Miguel colocou, do mínimo, né? Do média, baixa. Uma pergunta aqui também direcionada para o Miguel. Por que a densitometria do antebraço rádio não é ideal para acompanhar o tratamento? Obrigada. Essa aí eu já vi, sempre tema, né, Laura? Dos braços. Essa é quente, essa é quente. A Laura, já vi Laura fazendo aula. Então, essa é uma grande questão, né? Ela, evolutivamente, por uma questão, né, de posicionamento, comparação, não deve ser utilizado como um sítio evolutivo, né? A gente usar a coluna e o fêmur total são sítios melhores para analisar, mas o rádio, em 33%, quando indicado, ele, quando alterado, mesmo que isoladamente, ele tem uma correspondência com o risco de fraturas. Então, a gente não pode ignorar aquela informação. Não, a gente não vai usar aquilo para comparar para a evolução do paciente, mas aquilo, quando feito e alterado, tem que ser usado para diagnóstico e para manejo. Essa, Laura, concorda, é a minha visão desse tema um pouquinho. Mas eu queria colocar a linha nessa fogueira, Laura, porque a Sociedade de Densitometria Clínica não advoga que se faça rádio 33 em todas as vezes. Existem critérios, né, de você não poder valorizar uma região ou outra. E nós estamos vendo colegas pedindo rádio 33 de rotina. Então, você acaba analisando 3 sítios. E eu vejo pessoas assustadíssimas, porque na primeira vez que faz, às vezes o laudo que era de osteopenia muda para osteoporose só por conta do rádio 33. Então, deveria ter feito ou não deveria ter feito? Então, isso ainda não é um consenso. Eu acho que, inclusive, a Abraço, a ISCD vão caminhar no sentido de que mais um sítio é interessante, porque muitos estudos estão surgindo mostrando que a correlação da baixa massa óssea de rádio a 33%, que a gente pensa que é o osso puramente cortical, e o osso cortical é aquele que na vida... no idoso, né? É o que vai gerar fratura, né? É a perda do osso cortical, é a diminuição do osso cortical que está relacionada, sem dúvida, a risco de fratura de fêmur. Então, assim, eu concordo que hoje não existe um consenso, não existe um guideline da Sociedade Internacional de Densitometria, nem da Abraço, no sentido de que todo mundo tem que fazer, mas em pacientes mais idosos, eu tenho feito, na grande maioria, porque eu sei que esses pacientes terão uma coluna ruim, sem dúvida, né? Porque tem muita artrose, muita escoliose, etc., que mascara o resultado da densitometria. E muitas vezes esses pacientes fraturam.
e às vezes fraturo ambos os fêmures, eu fico sem outra região de análise comparativa. Embora o antebraço seja ruim para comparação, ele tem uma precisão ruim, mas ter um outro sítio de análise para a gente poder acompanhar esse paciente ao longo da vida, eu acho que vai fazer falta, entendeu? Então, assim, não é para todo mundo, não é para mocinha de 50 anos, né? Não é para, sabe, para gente jovem que não tem nada na coluna, mas no mais idoso eu acho que é uma coisa interessante. É uma coisa que apavora? O paciente tinha osteopenia e virou osteoporótico. Ok, vou tratar ou não? Aí vamos usar os outros critérios. Tem um frax que justifica, né? Tem fratura vertebral, foi o que o Miguel falou. Tem mais coisa para a gente olhar nesse paciente, além da densitometria óssea, né? Ok. Obrigadíssimo, excelente. Vou pedir para vocês três fazerem as considerações finais, por favor, tá? Miguel, começa. Não, primeiro queria agradecer o convite, Denise, Mônica, amigas aí de longa data. Um prazer estar aqui, a gente podendo dividir um pouquinho, né, do osteometabolismo, que é realmente o nosso menino dos olhos. Prazer estar com Laura, com a doutora Maria Lúcia, minhas amigas queridas e minhas referências aí. E agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades ainda. Laura? Eu também quero agradecer e esse grupo é fantástico. Já pedi para me incluírem. Vai ser minha subespecialidade endócrino, não estou brincando, mas é tanta coisa que é tão interessante para a reumatologia também, que eu só tenho a aprender. Nossa, a gente convive lá no Fundão, Maria Lúcia, Miguel, que a gente consegue dividir, né, nossas angústias com a densitometria e aprender junto é muito interessante. E eu queria agradecer a Denise e a Mônica a oportunidade de estar aqui, foi muito bom mesmo. Obrigada. Eu só tenho a agradecer também, acho que foi muito bom. Talvez as pessoas tenham ficado um pouco inibidas em fazer perguntas, mas creio que, como vai ser disponibilizado no site, pode ser que a gente receba posteriormente alguma pergunta por e-mail, né? Estamos aí disponíveis. Gente, foi um prazer muito grande, uma boa noite. Muito obrigada, Laura, Maria Lúcia, Miguel. Esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade, o ano que vem, que já estamos quase chegando ao fim do nosso ano. Quero parabenizar a todos os endocrinologistas, isso eu devia ter feito no início, mas estou fazendo agora. Espero todos dia 6 de outubro para a nossa próxima reunião. Ao Samaritano, novamente, o nosso agradecimento, pois ele permite essas reuniões, e sem ele seria impossível. Edilon, nosso muito obrigado. Denise, obrigada pelo apoio, e nos encontraremos dia 6 de outubro para a nossa próxima reunião. Uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom mês. Obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada. Obrigado. Laura, obrigada, Miguel. Laura, você já está incluída. Estou dentro. Vai comemorar meu aniversário, dia 6 de outubro. Isso! Se você não entrar, a gente compreende. Vou fazer um bolo aqui e um vinho, pode deixar. Tchau, meus queridos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.